A paz do Senhor Jesus. Amém. Qual é o seu nome? Janaína. A senhora mora onde? Do centro, Boa Nova. Boa Nova. Então, dona Janaína, conta pra gente o seu testemunho. O que a senhora sentia? Eu sentia uma dor muito forte na minha barriga. Eu ia nos médicos e os médicos não sabiam me dizer o que era, né? Então, eu comecei a fazer exame, nada. E aquela dor. E um certo dia o seu Antônio chegou lá em casa e perguntou se eu queria fazer uma viagem com ele. Eu falei para ele que não, né? Aí aquilo me deu aquela vontade de ir e ao mesmo tempo não ir. Então eu disse, eu vou. Estava com febre, unha mesmo, né? Aí eu digo, pois eu vou. Quando eu cheguei lá, eu senti uma unção muito forte, coisas que nunca eu tinha sentido. Aí minha barriga doendo. E eu sem poder usar um short, nada, que tudo doía, né? Aí tudo bem, ele disse, olha, tem a menina aqui, assim. Pronto, depois que o pastor, o apóstolo, né, coisou em mim, eu já senti assim, um negócio de mim. Aí eu disse assim, eu tenho certeza que eu fui curada, em nome de Jesus. Com licença aqui um instante. Igreja, vamos explicar esse testemunho bem direitinho para vocês entenderem. Não sei se a história falou essa parte, mas para que fique bem claro, né? Qual era a doença que foi diagnosticada? Ele disse que era Eu lembro que era a doença do fígado, né? Era um líquido. Um líquido no fígado. Eu tinha, isso. E no caso não era. Era uma hérnia que estava me prejudicando, né? E estava afetando o meu rim, né? E não era o que eles estavam pensando. Procurava e não sabia o que era. Então, por fim, não era nada. Não era nada, porque eu fui curada naquele momento. Não, alguma coisa era, né? Ele disse que Aí, era um lipoma. Um lipoma, você faça ideia do que seja. Também não. Mas naquele primeiro exame que a senhora trouxe antes, a senhora não está com os exames hoje aqui, mas tem lá guardado. Sim. E era alguma coisa, eu lembro que era alguma coisa hepática, né? Do fígado, né? Isso. Se eu não estou enganado, a senhora até chegou a falar para a gente naqueles dias. Isso tem o quê? Uns 5 meses, né? Nós já estamos no mês 4. Era uma bolsa de E líquido. isso, nós estamos falando de dezembro, né, do ano passado. E aqui é onde que entra o candidato obreiro aqui, Antônio, aonde fomos lá na casa dela para chamar ela para ir para a concentração do apóstolo, igreja. Concentração essa que foi realizada em dezembro do ano passado. Tem pessoas aqui que foi junto com a gente na caravana, no ônibus que nós fomos. E aí, quando a senhora falou a parte do apóstolo, eu estou só deixando bem claro aqui para todos, porque vai ter pessoas que pensam que a senhora foi lá perto dele, abraçou ele, colocou a mão na... Não, nada disso. Passou ao vivo, o mundo todo vê. E o apóstolo costuma fazer, no início das suas concentrações, ele pede para as pessoas fazerem silêncio absoluto. E as pessoas fecharam os olhos. E foi nessa hora que a senhora foi curada, correto? Sim, foi. Então, nessa hora, igreja, esse problema dela, quanto tempo que a senhora sofreu? Desde meus 14 anos, 15 anos, que eu senti essa dor, né? Só que eu nunca procurei, só que agora chegou um tempo que já estava me agarrando, não podia mais usar roupa. Então, desde os 14 anos que a senhora sofria. E cada dia ficando pior, né? A senhora estava com a barriga. Eu lembro, eu estava um dia junto lá na concentração. Eu lembro que quando levamos a senhora estava bem debilitada, assim, fraca, né? Fui buscar a senhora na sua casa, junto com o candidato obreiro aqui. E a sua barriga, né, seu abdômen, estava muito inchado. Muito inchado e muita dor. E na hora que o apóstolo orou lá, eu fui salva, graças a Deus, fui curada. A senhora, eu lembro das suas palavras lá no dia, eu acho que o candidato obreiro aqui também. Depois ele que a barriga baixou. Sim. E aí ele pegou a toalhinha, limpou ele assim, limpou o rosto e jogou em mim. E as pessoas que foram, acho que só eu que só recebi ela. a toalhinha.
E por pouco a senhora não contou o testemunho lá no dia, né? Sim, porque não deu tempo e era muita gente. É muita gente. Mas só recebeu um milagre de que Aí veja, ela vai guardar esses exames. Fez o depois, já não foi? Sim. Tem E aí deu o que no depois? nada. Não deu nada. Não deu nada. Só- A senhora está bem? Sim, graças a Deus, estou bem. Quem lhe curou? Deus. Então guarda esse exame lá direitinho. Quando o apóstolo retornar novamente no nosso estado, no Maranhão, a senhora vai estar lá contando esse testemunho. A gente vai levar os exames, o antes e o depois, e contar esse testemunho para o Brasil e para o mundo ver o que Deus faz através da fé, através dessa obra, desse ministério. Então diga glória a Deus. Glória a Deus.